Vamos ver agora um pouco mais sobre perspectiva de 1, 2 e 3 pontos de fuga. Então, primeiro, vamos começar com a perspectiva de um ponto de fuga. Tá? Perspectiva de um ponto de fuga também é chamada de perspectiva paralela, porque as bases do objeto elas são paralelas nessa perspectiva. O que a gente tem aqui? Você tem um objeto paralelo, você tem a base dele paralela com a linha do horizonte. E o que vai acontecer quando uma das faces e a base dele está paralela? As outras duas faces do objeto e as linhas vão em direção a um ponto de fuga. Para conseguir perceber melhor, geralmente se usa essas linhas que vão em direção ao ponto de fuga para marcar, são chamadas de linhas de fuga. Então aqui, como eu falei, sempre que você tem linhas paralelas, você tem a primeira face, a face da frente, com a sua base paralela à linha do horizonte, você tem a perspectiva de um ponto de fuga. E essa perspectiva, você vê mais ela no interior de construções, no interior de casas, às vezes no corpo humano. Então ela não é tão comum numa visão aérea, numa visão maior, pois você vê casas ou prédios. Tá? Aqui eu tenho um exemplo dessa perspectiva, que é nessa caixa aqui. Então essa caixa, um objeto pequeno, visto de cima, né? Então você tem as bases do objeto paralelo e vocês têm as linhas indo em direção a um ponto. E aqui um exemplo de um ponto de fuga, ok? Em seguida, temos a perspectiva de dois pontos, que tem as suas linhas da base, tem uma base perpendicular. Tá? E essa base perpendicular vai em direção a dois pontos que estão na linha do horizonte. Então, de novo, aqui você tem as linhas de fuga para mostrar como essas linhas vão em direção ao ponto. A base perpendicular na linha do horizonte, que é o nível dos olhos. Um exemplo aqui que se você tirar uma foto aérea da cidade, ou se você vê algum prédio de frente, você tirar uma foto, possivelmente vai ter dois pontos de fuga. É bem fácil de encontrar. Aqui um exemplo nessa construção de dois pontos de fuga. Então você tem aqui o eixo central do objeto, as linhas da base do objeto e as linhas do topo do objeto, elas vão em direção a um ponto. Mesma coisa aqui, ó. Ela vai descer em direção a um ponto. Esse ponto pode ou não estar dentro da folha. Nesse caso aqui ele está dentro da folha, mas em alguns casos pode ser que ele esteja além da sua folha, mas você entende que ele vai convergir para um ponto e uma hora essas duas linhas vão se encontrar. Ok? Então vai ter um ponto aqui e um ponto aqui em cima da linha do horizonte. Nesse caso ela deve estar um pouquinho mais para cima, porque a linha do horizonte vai ser sempre em comum com os dois objetos. Então se esse aqui está mais ou menos por aqui, a linha do horizonte vai estar por aqui. Em seguida, a gente tem a perspectiva de três pontos de fuga. A perspectiva de três pontos de fuga ela é muito comum, só que essa mudança sutil no eixo Y, então a gente tem o Y, esse afunilamento ele é muito sutil. Se vocês tirarem uma foto em frente ao espelho, ou se vocês olharem para um canto da casa de vocês, vocês vão ver que o eixo Y, às vezes ele é muito sutil, mas ele afunila. Se ele tem afunilamento, ele está indo em direção ao terceiro ponto. Então, assim, a diferença da perspectiva
de 3 pontos de fuga para a de 2 é que na de 2 você vai ter os dois pontos, um na esquerda ou na direita, mostrando as faces do objeto, só que o que acontece? As linhas são paralelas no eixo Y, na perspectiva de 2 pontos de fuga. Tá? Então você tem aqui as linhas paralelas. Já na perspectiva de 3 pontos de fuga, vai ter um afunilamento em direção ao terceiro ponto de fuga. Isso aqui é bem comum de se ver em prédios. Então, às vezes você está na rua e acontece isso aqui, ó, o contrário. Ó. Você olha para cima para uma construção e aí você está parado na frente da construção e olha para cima e essa construção parece que afunila. Aí você tem só a inversão dessa regra. Quando você afunila para baixo é quando você está em cima do prédio e vê a base do prédio afunilando. Aqui um exemplo disso. Ó. Então, digamos que a gente está na base do prédio e a gente olha por cima e o eixo Y vai afunilar. E uma hora essas linhas vão se encontrar. Uma das faces vai em direção a um ponto, a outra face vai em direção a outro. Aí você tem um ponto aqui e outro ponto aqui. Tá? E esses são os 3 pontos de fuga. Detalhe, se você vai fazer uma perspectiva que ela é fotorrealista, ou seja, que você vai imitar muito a realidade, use 3 pontos de fuga, que isso vai aumentar a credibilidade. Se você vai fazer um desenho que ele não precisa ser tão realista, trabalhe com 2 pontos de fuga e use 3 pontos de fuga somente para quando você estiver vendo objetos muito altos ou você estiver muito acima dos objetos. No corpo humano se usa muito a perspectiva de 3 pontos de fuga no escorço, mas o escorço é um assunto à par que tem outras regras, então tem que cuidar para não confundir elas. Então, pessoal, basicamente é isso que diz respeito a essa teoria do 1, 2 e 3 pontos de fuga. Tá bom?